Bom dia! Vamos para mais uma aula? Bem, hoje a gente vai fazer uma revisão de alguns conteúdos de ciências. E as atividades de revisão estão lá no nosso livro, nas páginas 218 e 219. Pega seu livro aí para eu te explicar tudinho que você vai fazer nessas atividades. Olha só. A primeira questão tem um trechinho de um poema que diz assim: lá em cima daquela serra sai sol toda manhã, parece que anda o dia inteiro para se esconder no anoitecer. Bem, que movimento da Terra pode ser relacionado a esse trecho do poema? Vamos lembrar que a Terra faz dois movimentos. Ela faz o movimento de rotação e o movimento de translação. O poema fala nos dois últimos versos sobre o dia e a noite. Qual desses dois movimentos que a Terra faz que provoca o dia e a noite? É o movimento de rotação ou o movimento de translação? Lembra aí dos nossos estudos e responde essa questão. Letra B. A respeito do movimento que você citou no item A, o movimento que você vai responder na letra A, responda os itens abaixo. Qual a principal consequência desse movimento? Essa pergunta, a resposta dela já está no próprio trecho. Esse movimento que você vai responder aqui, ele provoca os dias e as noites, como já está escrito no poema, ok? Então, o movimento que você vai descobrir faz acontecer o que? Ele provoca o que? Os dias e as noites. Qual é o tempo aproximado de duração desse movimento? Quanto tempo dura esse movimento que faz acontecer os dias e as noites? Em quanto tempo dura isso, esse movimento? Aqui tem duas fotos. Assinale a imagem que melhor representa esse movimento. Vocês estão observando que a página toda fala de um mesmo movimento? O movimento que faz acontecer os dias e as noites. É esse movimento que você vai responder aqui para mim. E é esse movimento que você vai marcar aqui embaixo. Quando a Terra faz esse movimento que causa os dias e as noites, ela está girando em torno dela mesma. Desculpa, ela está girando em torno do Sol ou ela está girando em torno dela mesma? Marca a resposta certa aí para mim. Página 219. Olha só. Vamos lembrar daquela aula que a gente teve sobre as camadas da Terra? Vocês lembram que eu comparei as camadas da Terra com um bombom serenata de amor? Estão lembrados dessa aula? Onde a gente falou da camada mais externa da Terra, comparando com a parte do chocolate do bombom. Onde a gente falou da camada que vem logo abaixo, que no bombom seria aquela parte crocantezinha de biscoito. E quando a gente falou da camada mais interna da Terra, que no bombom seria a avelã, aquele meiozinho da massinha branquinha que vem dentro do bombom. Lembraram? Nas camadas da Terra, existem 3 camadas. Temos o núcleo, temos a crosta terrestre e temos o manto. Quem é quem nessa imagem? Quem é a camada mais externa? Quem é a camada abaixo dela? E quem é a camada mais profunda da Terra? Escreve aqui para mim o nome de cada uma dessas camadas. Bom, você sabia que quando um vulcão entra em erupção, ele é capaz de provocar o aparecimento de ilhas? Você sabia disso? O arquipélago de Fernando de Noronha, por exemplo, ele foi formado assim, pela erupção de um vulcão. Um vulcão
que deu início lá no fundo do oceano. E aí, quando esse magma foi lançado para a superfície, formou essas ilhas que deram origem a esse arquipélago, o arquipélago de Fernando de Noronha. Interessante, né? Bem, o que o livro quer que você diga é o seguinte: assinale em que porção da crosta terrestre ocorreu a erupção vulcânica que deu origem ao arquipélago da imagem acima. Lembrando que existem dois tipos de crosta terrestre. Nós temos a crosta continental, que é na camada dos continentes, da terra, do solo, e existe a crosta oceânica, que é aquela que pega o fundo do oceano, é a parte da terra lá embaixo, no fundo do oceano. Se a erupção do vulcão aconteceu dentro do oceano, foi na crosta continental ou foi na crosta oceânica? O próprio nome já está te dizendo, então fica ligadinho aí. Ao longo dos anos, as ilhas de Fernando de Noronha desenvolveram cobertura vegetal. O que aconteceu com a parte das rochas vulcânicas para que isso ocorresse? Preste atenção comigo. Quando o magma ele é expelido para a crosta terrestre, quando o vulcão entra em erupção, que aquele magma é lançado, chegando na superfície terrestre, ele resfria. A gente falou sobre isso na nossa aula de ciências, nesse conteúdo de vulcanismo. Chegando na crosta terrestre, o magma resfria. E quando ele resfria, ele vira rocha. Ele forma as rochas. Você lembra disso? Bem, com o passar do tempo, essa rocha que foi formada, junto com alguns fatores como a presença de água, a presença do ar, essa rocha, ela se desmancha, ela se desfaz, ela fica compacta no chão e forma o solo. A presença desse solo com o ar e com a água em volta beneficia o surgimento de uma vegetação, porque planta precisa de quê? De solo, de água, de ar. Se eu tenho esses três elementos num ambiente, no mesmo lugar, é possível que uma planta se desenvolva. Então é isso que ele quer saber aqui. Como que é possível, olha, surgir uma cobertura vegetal no lugar onde eram rochas que se formaram depois que um vulcão entrou em erupção? Como que essas rochas puderam receber vegetação? Exatamente assim como eu acabei de te explicar. Essas rochas, quando o tempo vai passando, elas vão se desmanchando, porque a chuva vai batendo, a água do mar vai batendo, o sol, essa ação todo dia de vento, de chuva, de água, vai fazendo essas rochas se desmancharem e elas vão virando solo. Agora pensa comigo, o solo com a água em volta, com o ar, uma planta pode ou não pode se desenvolver ali? Entenderam? Então responde aí como que é possível aparecer uma formação vegetal nesse lugar. Beijos, até a nossa próxima aula.